Nesse momento vamos abrir a palavra de Deus para a leitura bíblica que formará a base para a pregação. São 4 textos bíblicos. Primeiramente, Salmo 88. Todas as leituras têm a ver com a leitura do Catecismo do Dia do Senhor 16. Eu vou focar especialmente na segunda parte do Dia do Senhor sobre a descida de Cristo ao inferno. Então os irmãos também podem prestar atenção a este tema em nossas leituras. Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Vamos agora para o Novo Testamento, o Evangelho segundo Lucas. Lucas 16, os versículos 19 até 31. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos agora para Atos, capítulo 2. A pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Atos 2, 22 até 36. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Finalmente, mais uma leitura de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 até 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Até então a leitura da palavra de Deus. Vamos também ouvir a leitura do Catecismo do Dia do Senhor 16, do Catecismo de Heidelberg, onde a pergunta é: por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Por causa da justiça e da verdade de Deus, a satisfação pelos nossos pecados
não poderia ocorrer de outra forma senão pela morte do Filho de Deus. Porque ele foi sepultado. O seu sepultamento testifica que ele realmente morreu. Se Cristo morreu por nós, por que ainda temos que morrer? A nossa morte não é o pagamento pelos nossos pecados, mas ela põe fim aos nossos pecados e é a entrada para a vida eterna. Que outros benefícios recebemos do sacrifício e morte de Cristo na cruz? Pela morte de Cristo, a nossa velha natureza é crucificada, morta e sepultada com Ele, para que os desejos malignos da carne não reinam mais sobre nós e possamos nos ofertar a Ele como um sacrifício de gratidão. Por que razão se acrescenta desceu ao inferno? A angústia, a dor, o terror e a agonia indizíveis que Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz, dão-me a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Até então a leitura do Catecismo. Irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, todos os anos os cristãos comemoram, nesse tempo do ano, a morte, o sepultamento e a ressurreição de nosso Senhor. Nós lembramos de como Cristo foi crucificado por nós na sexta-feira. E hoje, no domingo, nós celebramos a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Isso às vezes nos leva a pensar, entre sexta-feira e domingo, onde estava Cristo no sábado? Nós sabemos que o corpo dele estava sepultado, mas onde estava a alma, o espírito dele? Talvez pensemos que ele já foi imediatamente para o céu. Afinal, Cristo não disse ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. E também na hora da sua morte, Cristo disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Mas Cristo não estava ainda no céu. Depois da sua ressurreição, ele encontrou com Maria Madalena, João 20, versículo 17, que o abraçou e ele disse para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então, onde Cristo estava? A resposta a essa pergunta difícil está nessa pequena linha do credo apostólico que diz: desceu ao inferno. Certamente esta linha do credo é a parte mais controversa do credo inteiro. E talvez você mesmo já se perguntou: o que isso significa? Em que sentido Jesus estava no inferno? Será que isto deve fazer parte do credo da igreja? E qual a base bíblica para isso? Para entender isso, nós temos que entender um pouco sobre o credo apostólico em si. E especialmente a palavra aqui no credo, que é traduzida de inferno. O credo apostólico foi originalmente confessado na língua grega, que era a língua da igreja primitiva. E se você olhar, você pode perceber que o credo apostólico foi que praticamente todos os artigos do credo foram tirados diretamente das Escrituras, não de um só lugar, mas de vários lugares. E aqui nessa linha, a palavra grega aqui traduzida como inferno é a palavra grega Hades. Agora perguntamos, então, o que significa isso? O que é este Hades? Talvez vocês que tenham estudado a literatura clássica, talvez conheceram um pouco da literatura grega, da religião grega,
Se for, você vai reconhecer esse nome Hades. Hades se refere ao mundo dos mortos. Na religião grega, teve até o deus com esse nome Hades. Mas isso talvez nos perturba mais ainda. O que a religião grega está fazendo em nosso credo? Porque nosso credo usa um termo que vem de outra religião. Bom, talvez fiquemos surpresos a descobrir que este mesmo nome, Hades, é também usado na Bíblia. Não se percebe tão facilmente porque a tradução da Ara traduz de várias formas diferentes. Mas esse nome estava em 3 dos textos bíblicos que nós lemos agora há pouco. Os judeus usaram essa palavra Hades para falar sobre o mundo dos mortos, que no Antigo Testamento foi chamado de Sheol. Mesmo que a palavra Hades vem da religião grega, os judeus reconheceram que o conceito de Sheol é semelhante o suficiente ao conceito grego de Hades, que justifique usar o nome Hades para traduzir Sheol. Nós vemos isso em Atos 2. Pedro, pregando sobre a morte e ressurreição de Cristo, cita ali Salmo 16, em verso 27 do Atos 2, ele diz: porque não deixarás a minha alma na morte. A palavra ali, em grega, é Hades, que traduz o Salmo 16, Sheol. Não deixarás a minha alma em Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Assim nós vemos que esta linha do credo também veio diretamente das Escrituras, da pregação do apóstolo Pedro. Mas o que significa ainda? Que Cristo desceu para Hades ou Sheol. Onde está este lugar mesmo? O que Cristo fez ali? Agora, para responder a isso, vamos ter que pesquisar mais as Escrituras, e especialmente o Antigo Testamento. Nós lemos agora há pouco o Salmo 88, outro salmo que tem este nome de Sheol. E que salmo triste! Talvez vocês perceberam, lendo o Salmo 88, que salmo triste! Será que o cristão pode cantar um salmo que termina dizendo: o meu conhecido mais próximo são as trevas? Um salmo muito pesado, quase sem esperança. Nós não sabemos quais as circunstâncias por trás deste salmo, mas é claro, é evidente que o salmista estava sofrendo grandemente. Na verdade, já estava na beira da morte. E ele derrama sua tristeza, suas angústias diante de Deus. E ele mesmo reconhece o fato que estava aproximando a morte. Em versículo 3 ele diz: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já-se à beira do Sheol. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. São vários termos, você vê que ele quase pesquisa todo o vocabulário hebraico para buscar cada termo que expressa esta realidade triste e assustadora da morte. E isso nos ajuda a entender um pouco o que se refere esta palavra Sheol. É um termo poético, quase somente encontra-se na poesia hebraica, com algumas exceções. É um termo que descreve a triste e pesada realidade da morte. Alguns dizem que o termo se refere simplesmente à sepultura, mas isso não faz justiça à evidência bíblica. Às vezes realmente parece que é uma substituição pela sepultura.
Mas o Sheol se refere a mais do que isso. É ligado não tanto nem com o corpo, mas com a alma da pessoa. O corpo é que vai na sepultura e a alma entra na morte, no Sheol, no abismo. A Hades, na religião grega, era exatamente isso. É a correspondência espiritual à sepultura. O corpo vai na sepultura, a alma vai em Hades, habitação das almas dos mortos. E assim também as Escrituras falam deste Sheol. O profeta Isaías, falando sobre a queda e a destruição da Babilônia, ele pinta um cenário, lembrando, é poesia, pinta um cenário das almas dos mortos em Sheol, esperando Babilônia, os falecidos reis e homens poderosos do passado, antecipando a chegada também da Babilônia na sua companhia. Isaías 14, versículo 9. O Sheol, desde o profundo, se turba por ti, Babilônia, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras e todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Agora, como já enfatizei, temos que lembrar que isto é linguagem poética. E praticamente todas as ocorrências dessa palavra, de fato, se encontram em linguagem poética, nesses contextos. Então não devemos pensar deste Sheol como se fosse um lugar físico, mesmo que ele é descrito como um lugar subterrâneo ou nas profundezas da terra. Não devemos imaginar um lugar físico. Na verdade, se é de fato a habitação de almas, que são seres espirituais, não podia ser um lugar físico. Então o Sheol era, no Antigo Testamento, o lugar, figurativamente falando, onde as almas dos mortos esperavam. O corpo enterrado na sepultura e volta ao pó, mas a alma é imortal e então é encerrada na morte. Talvez nos surpreenda que até os santos do Antigo Testamento esperavam no imediato a ir para este Sheol. Talvez vocês perceberam isso algumas semanas atrás na leitura contínua de Gênesis, que Jacó, o patriarca, quando levantaram a ideia de enviar Benjamim para Egito, Jacó diz: não posso suportar isso, porque se ele morrer, então vocês vão fazer minhas cães descer ao Sheol em tristeza. Ele esperava morrer e ir para o Sheol. Jó até anseia entrar no Sheol, onde ele vai encontrar algum descanso dos seus sofrimentos. Ele diz em Jó 14, versículo 13: que me encobrisses no Sheol e me ocultasses, até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo, e depois te lembrasses de mim. Mas nós pensamos, mas os santos do Antigo Testamento não foram para o céu depois da sua morte? Realmente não é uma pergunta tão fácil de responder. Alguns pensam que sim. A igreja primitiva universalmente disse que não. E a Bíblia não nos diz. Os santos do Antigo Testamento consistentemente falavam da expectativa imediata de ir para este Sheol, de esperar no abismo da morte. É claro, eles ainda esperavam a ressurreição final, colocaram essa sua esperança nisso, a ressurreição do corpo. Talvez você lembre das palavras de Jó, em Jó 19, versículo 23. Ele diz: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei
que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Este é o testemunho universal dos santos do Antigo Testamento. Esperavam a ressurreição final. Eles acreditaram nisso, confiaram em Deus que não seriam abandonados no Sheol, não seriam deixados ali para sempre. Esta é exatamente a esperança expressada em Salmo 16, que Pedro citou em Atos 2. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não é que ele não esperava ir para o Sheol, mas ele confiava, Deus não vai me abandonar ali. Você pode ver essa esperança em Salmo 49 também. Falando dos ímpios, o Salmo diz, como ovelhas eles são postos no Sheol, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para o Sheol, onde a sua formosura se consome. O Sheol é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder do Sheol, pois Ele me tomará para si. Então os santos do Antigo Testamento confiavam nisso. Deus um dia ressuscitará este meu corpo e me redimirá do poder da morte. Mas mesmo assim, no imediato, até onde sabemos, eles esperavam guardar este dia no Sheol, subjugados ao poder da morte, confortados sim, guardados pelo poder de Deus, mas ainda esperando. Nós vimos isso também em Salmo 88. Às vezes pensamos que a expressão de esperança é tão limitada no Antigo Testamento. Na morte, quem te louva, ó Deus? E muitos outros salmos falam dessa maneira. Salmo 6, versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti. No Sheol, quem te dará louvor? Salmo 30, versículo 9. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo ao Sheol? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Salmo 89, versículo 48. Faz a pergunta, que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livra a sua alma das garras do Sheol? Por que os santos falaram dessa maneira no Antigo Testamento? Parece tão diferente de como, por exemplo, Paulo fala no Novo Testamento, para viver Cristo e morrer é lucro. Eu quero partir e estar com o Senhor. Aí chegamos ao ponto dessa frase no artigo, desse artigo no Credo Apostólico. A esperança dos santos do Antigo Testamento era mais reservada, mais guardada, mais limitada. Por quê? Porque o poder da morte ainda não havia sido conquistada e quebrada. É claramente uma esperança diferente. Claramente há uma diferença entre o destino deles e o nosso destino agora. Talvez vocês lembrem o que aconteceu na hora que Cristo morreu, em Mateus 26. Ele morreu e logo o que aconteceu? Os túmulos se abriram e os mortos se ressuscitaram. Você já pensou sobre esse evento? Que coisa estranha que aconteceu. E se eles estivessem mesmo no céu esperando, seria até para eles uma coisa triste voltar para a terra, voltar para um mundo de pecado. Mas isso aconteceu justamente para demonstrar que algo profundo mudou.
Nós não podemos descrever em muito detalhe como era este Sheol, como era essa esperança. Lembramos, como já falei algumas vezes, que a linguagem é linguagem poética. Os gregos entenderam que Hades era dividido em dois lados. Um lado eles chamavam de Elísio, os campos e os jardins onde os justos foram. Daí também a palavra paraíso, que em grego simplesmente significa jardim. E o outro lado eles chamavam de Tártaro, um lugar de fogo e tormento. E os dois lados eram justamente separados por um grande abismo, para que ninguém cruza de um lado para o outro. Talvez você reconhece nessa imagem a mesma ideia que Cristo pinta na parábola de Lázaro e o rico. O lado que os gregos chamavam de Elísio, os judeus chamavam do seio de Abraão. Ainda lembrando, é linguagem poética. Mas um lugar de conforto, de consolo, esperando a ressurreição final. E o outro lado eles também chamavam de Tártaro, o lugar de tormento e miséria, onde os ímpios esperavam a ressurreição final, a ressurreição para o juízo. Nós podemos notar que, além de usar a palavra Hades no Novo Testamento, ele também usa o termo Tártaro. Em outro texto, segundo Pedro 2, versículo 4, os anjos caídos da época de Noé são descritos como presos neste lugar chamado de Tártaro. E ali eles esperavam, como em cadeias e prisões miseráveis, para o juízo final de Deus. Tudo isso então nos dá o pano de fundo para compreender o que a igreja quis expressar quando confessava que Jesus desceu a Hades, à morte. Hades não é um inferno, é o mundo, ou realidade, o estado da morte, o domínio, o poder da morte. E isso a igreja confessava. Quando Jesus morreu na cruz, naquela sexta-feira, Ele cumpriu por nós toda a maldição contra o pecado. Ele assumiu em seu corpo e na sua alma a nossa maldição. Você lembra a maldição que Deus pronunciou sobre o pecado em Gênesis? No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Uma morte física e uma morte espiritual. E no dia que aconteceu isso, em Gênesis 3, a maldição foi pronunciada. Tu és pó e ao pó tornarás. O salário do pecado é a morte de corpo e de alma. Então, quando Cristo morreu por nós, Ele não cumpriu apenas metade da maldição, mas Ele assumiu toda a maldição. Seu corpo foi enterrado no sepulcro e sua alma entrou na condição, o poder, o domínio da morte. O que graficamente expressamos com essas palavras: desceu a Hades. A história se complica um pouco. Quando o credo apostólico foi traduzido em latim, os romanos não tinham uma palavra boa. Não tinha nem Sheol nem Hades. E procurando uma tradução adequada, usaram uma palavra inferna ou às vezes inferós. As duas palavras têm o mesmo sentido. As regiões inferiores, não é ainda o inferno, mas as regiões inferiores. Expressa essa mesma ideia. Passando os séculos, se afastando também das raízes judaicas da igreja, os cristãos às vezes confundiram esses dois termos. Confundiram a palavra inferna ou inferós com inferno, o lugar de condenação. Nós podemos ver esta confusão nos escritos de alguns dos pais da igreja. Por exemplo, Santo Agostinho. Ele mesmo confessa que não entende nada
do que o credo apostólico quer dizer com essa frase. Agostinho fez um comentário sobre o credo apostólico e, chegando a este artigo, ele diz: eu sei que quase toda a igreja concorda que o Senhor libertou Adão daquele prisão, uma doutrina que deve ser considerada aceita não sem razão, de qualquer fonte que tinha sido transmitida à igreja. Mas, Agostinho diz, da minha parte, não consigo ver como Abraão, em cujo seio também foi recebido o mendigo piedoso Lázaro da parábola, pode ter passado por essas dores. E ele diz, talvez aqueles que compreendem melhor possam explicar isso. Já estava confundindo as regiões inferiores, essa linguagem poética da morte, com o inferno. E ele pensando, por que Abraão e Adão estavam no inferno? E daí em diante, infelizmente, a confusão apenas aumentou. Os pintores medievais pintavam cenários assustadores de Cristo entrando ali no inferno, no fogo. Os poetas descreveram os vários níveis do inferno. E a igreja romana, só para piorar, aumentou a doutrina do purgatório, do limbus infantum, doutrinas que não têm base alguma na palavra de Deus. Então, quando chegou na época da grande reforma protestante do século XVI, esta doutrina da descida de Cristo a Hades foi tão carregado de mitos, de superstições, que os reformadores preferiam se afastar totalmente deste conceito. E assim alguns, como Calvino também, João Calvino, deram uma interpretação um pouco diferente deste artigo no credo. Ele pensou, talvez em vez de defender o inferno como lugar que Cristo foi depois da sua morte, nós podemos falar do inferno como a experiência que Cristo passou na sua morte ou no seu sofrimento na cruz. Com certeza, o sofrimento de Cristo na cruz captura este sentido também. Você pode ler Salmo 88, que nós lemos, toda a angústia do salmista, todo o seu sofrimento, e reconhecer Cristo ali. E assim os reformadores pensaram, pelo menos isto é algo claramente ensinado na Bíblia. Cristo de fato suportou a maldição do pecado, a ira de Deus no seu sofrimento e morte na cruz. Com certa retrospectiva, nós podemos perguntar se realmente era sábio reinterpretar o credo desta forma. Mas as igrejas reformadas queriam voltar para as bases sólidas da Bíblia e não da superstição e lendas. E é assim que chega a explicação que nós também temos em nosso Catecismo de Heidelberg. Claramente, o que o Catecismo expressa aqui é verdade bíblica. Lembrando o que o Catecismo diz: nas minhas maiores tristezas e tentações, posso ter a certeza e o conforto de que meu Senhor Jesus Cristo, por sua angústia, dor, terror e agonia indescritíveis, que suportou durante todos os seus sofrimentos, mas especialmente na cruz, assim me livrou da angústia e do tormento do inferno. Sem dúvida isso é verdade e de fato expressa uma parte do que está dito ali no credo apostólico, que Cristo de fato suportou a morte, suportou a maldição do pecado. Com o tempo, as igrejas reformadas vinham refletindo ainda mais, passando quase um século entre o Catecismo de Heidelberg e as Confissões de Westminster, 1646. Essa nova confissão demonstra uma certa reflexão mais sobre este artigo do credo e busca restaurar um pouco mais do sentido original. Aí a Confissão de Westminster interpreta essa palavra que nós temos como inferno, interpreta como o reino dos mortos.
expressando essa ideia da morte. Na história das igrejas continentais, houve até alguns esforços de tentar alinhar o catecismo um pouco mais perto desse sentido original do credo, mas até hoje nunca aconteceu, e então assim ficou. Mas essa doutrina que a igreja confessava, a igreja primitiva, confessava, refletindo todas essas raízes judaicas, é uma doutrina importante. E agora, nesses últimos minutos da pregação, nós devemos refletir mais sobre a consequência dessa doutrina. Quando Cristo entrou na morte em seu espírito, pelo menos duas coisas muito importantes aconteceram. Primeiro, como nós já vimos, ele cumpriu a maldição do pecado da morte espiritual por nós. Ele plenamente satisfez a justiça de Deus e cumpriu o que Deus falou que ia acontecer pelo pecado. E Cristo fez isso não só por Ele mesmo, mas por todos os que estão unidos com Ele. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz, a morte de Cristo é a nossa morte. Em um certo sentido, nós fomos ali na cruz com Ele. E então nós fomos com Ele também no Hades, no Sheol, na morte com Ele. E isso significa que a sua ressurreição é também a nossa ressurreição. E não somente a nossa ressurreição, mas a ressurreição de todos os santos do Antigo Testamento que esperavam esse momento, esperavam ser libertos do poder da morte. Então, de fato, algo profundo na história do mundo aconteceu quando Cristo desceu para a morte. Ele quebrou definitivamente o poder da morte para todos os que são unidos com Ele, todos que nele esperavam. É por isso que os pais da igreja, repetindo a linguagem das Escrituras, falavam de Cristo ter libertado Abraão daquela prisão, de ter quebrado os grilhões da Hades, ou do Hades. Hoje, os santos do Antigo Testamento não jazem mais debaixo do poder da morte. Seus corpos, sim, ainda estão na sepultura. Mas hoje, Abraão, Isaac e Jacó, desde Adão, na verdade, se regozijam na presença de Deus no céu, na vida, onde nós também iremos. Algo profundo mudou naquele dia. Hoje, nós não falamos mais como eles falavam sobre sua morte. Hoje nós podemos dizer com o apóstolo Paulo, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Neste mesmo texto em Filipenses, Paulo descreve a sua dificuldade de escolher qual é melhor, viver ou morrer. E ele diz, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que há de escolher, o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo até de partir. Você nunca vê isso nos santos do Antigo Testamento. O desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, ele diz, eu sei que é mais necessário permanecer na carne. Nossa esperança já não é a mesma que os santos do Antigo Testamento tiveram, quando disseram, os mortos não te louvam. Em Apocalipse, vemos também os santos e os mártires da igreja lá no céu, regozijando, cantando os louvores de Deus junto com os anjos. É claro, devemos lembrar, até isso não é o nosso destino final. Às vezes os cristãos esquecem disso. Nosso lar eterno não é o céu, mas a nova terra. Então até eles ainda esperam o cumprimento de todas as promessas, a ressurreição dos seus corpos e a vida eterna
na nova terra. Mas já agora nós podemos dizer, a nossa esperança imediata é incomparavelmente melhor do que antes de Cristo. E uma outra coisa muito importante aconteceu quando Cristo entrou na morte. Lembra daqueles anjos rebeldes que esperavam em Tártaro, nas cadeias e prisões de tormento? Quando Cristo entrou na morte, Ele também ali anunciou a sua vitória. A sua vitória, que é a esperança bendita dos santos e também o terror dos seus inimigos. É isso que nós lemos em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 22. Eu reconheço, é um texto muito difícil que tem muitas interpretações. Mas a interpretação mais antiga e concordada por praticamente todos os pais da igreja é que isso se refere ao mesmo evento. A entrada de Cristo debaixo do poder da morte, onde também encontrava os seus inimigos. E entre os seus inimigos, os anjos caídos, os demônios, que desde o tempo de Noé se rebelaram contra Deus. E ali também Cristo proclamou a sua vitória contra eles, seus inimigos desde a antiguidade. Aqui em 1 Pedro 3, ele descreve como Cristo foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. E neste Espírito foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos. Quem são esses espíritos em prisão? São os mesmos espíritos que Pedro, o mesmo Pedro, se refere também na sua segunda carta. 2 Pedro 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, mesma palavra, Hades, os entregou a abismos de trevas. Perdão, nesse caso não é Hades, é Tártaro. Os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Estes mesmos espíritos são mencionados também na carta de Judas, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então o que Pedro diz em 1 Pedro 3? Que Cristo, ao entrar na morte, não somente quebrou o poder da morte, o domínio da morte, para os santos que esperavam nele, e para nós também, mas também foi e proclamou a sua vitória e seu julgamento contra os anjos e contra os espíritos que se rebelaram desde tempos antigos, desde os dias de Noé. Nós não devemos esquecer que por trás da história da redenção descrita na palavra de Deus está acontecendo uma grande batalha espiritual que corresponde à luta aqui na terra. Paulo diz, nossa luta não é somente contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Alguns desses anjos rebeldes se rebelaram. Gênesis 6, 7 conta nessa rebelião. E Deus, naquele momento, os castigou severamente. Aqueles demônios foram já jogados no inferno, ou no caso no Tártaro, onde esperavam ali por milhares e milhares de anos em tormento, ainda esperando o juízo final. Quando Cristo entrou na morte em seu espírito, Ele proclamou a sua vitória contra esses inimigos. Boas novas de salvação para os santos e tristes e terríveis notícias para seus inimigos que ali até hoje ainda
esperam seu julgamento final. E assim, finalmente, o texto de Pedro, 1 Pedro 3, conclui, depois de falar sobre batismo, que não vou entrar nessa questão do batismo, mas concluindo, Pedro diz, verso 22, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, então continua contando a história, entrou na morte, pregou sua vitória, ressuscitou, agora subiu ao céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O apóstolo Paulo expressa essa mesma convicção em Filipenses 2, versículos 9 a 11. Falando da morte de Cristo, ele diz, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Até seus inimigos são subjugados e forçados a confessar: Jesus é Senhor. Então, irmãos, concluindo, por trás dessa pequena linha no credo apostólico, essa linha tão controversa, a igreja confessa uma verdade importante, que nós não devemos esquecer ou abrir mão. Ao celebrar hoje a ressurreição de Cristo, nós devemos lembrar também que grande evento, que evento significativo aconteceu naquele momento que Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo triunfou sobre a própria morte e sobre todos os seus inimigos ali. Cristo quebrou definitivamente por nós e por todos os que estão unidos a Ele o poder da morte. Então, em nossa vida, nós podemos ainda passar por momentos, como se descreve aqui em Salmo 88, momentos tenebrosos, angustiados, e de fato a morte nos assusta da mesma maneira como assustou o salmista. Ainda é o nosso inimigo, é o último inimigo a ser conquistado. Mas já agora nós podemos dizer: a morte não tem poder sobre nós. Não é o nosso mestre. Para nós, a nossa morte já não é nem o pagamento da maldição do pecado, que já foi feito por Cristo. Para nós, a morte é o fim do corpo de pecado e a entrada na vida eterna. Nossa esperança é muito melhor, muito mais gloriosa do que a esperança ainda tão limitada, é esperançosa, mas limitada do Antigo Testamento. E embora assim ainda a vida no céu não é nosso destino final, ainda assim nós temos, nesta vida, temos que abrir mão, por enquanto, dos nossos corpos. Seremos todos nós enterrados, se Cristo tarda. Mas nós fazemos isso, permitindo que nossos corpos sejam semeados no solo. Fazemos isso na esperança da ressurreição. Um dia Ele fará novas todas as coisas. Então sepultamos os nossos corpos na esperança, na certeza que um dia eles ressuscitarão. Porque Cristo nosso Senhor já passou pela morte, chegou ao outro lado, já está no céu, Ele em seu corpo no céu, no seu corpo ressurreto e glorioso. E Ele é as primícias da nossa eventual ressurreição. Então, embora a morte seja uma realidade para nós, não é a realidade que define nossa esperança. E isso tem que ser nosso testemunho aos nossos vizinhos, familiares, colegas também. Chamá-los a pensar sobre a morte. Porque eles ou passarão na morte
com os inimigos de Deus, entrarão ali e ficarão ali até o juízo final, ou serão enxertados em Cristo, e com Cristo passará pela morte para o outro lado. Mas o rico, o pobre, o sábio, o tolo, o forte, o fraco, todos passarão pela morte. Não há como escapar disso. Mas nós que pertencemos a Cristo, por nós a morte não terá a última palavra. Não pode nos segurar. Suas grades já foram quebradas. Para usar a linguagem da patrística, a morte como um peixe engoliu uma isca que não podia segurar quando engoliu a Cristo. E Cristo mesmo puxou a morte fora e matou a morte. A maldição da morte foi quebrada na morte de Cristo. E por causa de Cristo, nossos espíritos também não estarão presos na morte. Que significa também nossos corpos. Um dia ressuscitarão e se reunirão com os nossos espíritos já ressuscitados. Essa é a esperança cristã. Amém.